Essa noite eu tive um sonho, oi, ai, com o besouro mangangá. Ele me disse, menino, tu precisa se cuidar. Tão te botando mandinga, cuidado pra não cair. Mas tu tem corpo fechado contra navalha e espadinha. Eu nasci exatamente no meio de Recife, né? Ali, Coque e Jonas Bezerra, né? E me tratei por ali pelos IMIP nos primeiros inícios do ano, assim, conforme minha mãe conta a história. Mas a gente permeou esse Recife inteiro, né? Foi por Imbura, Jordão, Imbiribeira, Jordão Alto, Jordão Baixo, Graças, né? Torre, Várzea, Camaragibe, Glória de Goitá. Então, de todos esses lugares eu passei, alguns só, eu apenas sozinho, né? Outros eu com minha mãe, já morei no Engenhos, União, em Glória de Goitá. Com minha tia, já morei em Glória de Goitá na rua, na cidade de Glória de Goitá, aí no mato, né? Com minha avó. É daí da onde eu dei minha criação, meu início de vida, de minha criação, que eu lembro muito e hoje eu posso trazer com grandes memórias e com riqueza de detalhes. Quando de repente eu já estava com 6 anos, né, quando eu me entendi de gente, e já estava no meio da feira, e já estava na frente dos mercadinhos, para em diante, de 6 anos em diante, eu já com 9 anos de idade eu vendia picolé, e andava toda caxangá, sozinho já, com 9 anos de idade, e vendia picolé, né? E trabalhava na frente do Nova Vida, que antigamente era uma rede de supermercado que tinha aqui em Recife. Pegava frente no São Luís, ajudava os feirantes do Feira do Cordeiro. Eu morei na Torre em 2 lugares. Eu morei embaixo da Vila Santa Luzia, que era a Vila da Prata. E aí teve o aterro e depois o aterro de 3, 4 metros de altura e em cima fizeram a Vila Santa Luzia. Eu morei aí e nessa época eu vivi por aquele lugar ali, Caiara, Cordeiro, Torre, Praça da Torre, Parque do Caiara, Parque Santana, Rio, Rio, Caiara do lado de cá, Iputinga, Cordeiro, expulsando animais do lado de cá. Então eu vivi grande parte da minha formação de pessoa até os 6 anos, 7, por aí. Depois eu comecei a andar para ir morar com as minhas tias, com minha avó. Então eu morei no Engenho União, morei no sítio, Chão do Vento, com minha avó, Glória de Goitá. E lá para os anos 92, 93, eu venho para aqui para a Várzea mais firmemente. Porque antes eu só passava. E aí eu venho para aqui para a Várzea ficar, morar, viver a Várzea. Eu com 12 para 13 anos de idade, é isso. E já, como eu sou da rua e articulado, já da rua mesmo, então eu já chego na Várzea me integrando com a galera do break e da capoeira. E em Glória de Goitá também eu sou esse cara, tanto do break e da capoeira. E eu vivi muito tempo, né, um final de semana aqui, um final de semana em Glória de Goitá, um final de semana aqui, um final de semana em Glória de Goitá, assim. Depois que eu me tornei 19 anos, foi que eu não parei de ir para Glória e fiquei só mais Várzea. Mas enquanto eu vivia uma vida dupla aqui, paralela aqui, né? E aqui eu fui me integrando nesse lugar. O maracatu, o movimento break na época era forte, nos anos
80 e para 90, o movimento break foi muito forte. Pernambuco e Recife, e eu estava lá dentro. Sou dançarino de break, sou funkeiro também, sou, né, b-boy hoje, como se chama, o dançarino de break. Me integro aqui com o meio cultural da várzea, né, com a arte na praça, com França, que a arte que correu atrás e conseguiu a escola, e nós ocupamos culturalmente. Né? Eu digo que nós porque eu era criança, mas já estava por dentro dessas coisas. França ocupou a escola e fez a Escola de Arte de Pernambuco, uma das únicas da América Latina, que fica aqui no quilômetro 7º Campo, que é o lugar onde eu moro desde então, que eu vim para Várzea. Sendo aqui da Várzea, da rua, do quilômetro 7º Campo, eu sou da Várzea inteira, né? Que eu sou da Comissão de Cultura da Várzea, que eu produzo o São João da Várzea, mesmo eu tendo 17 anos, 18 anos, eu já estava nesse lugar aí. No grupo de dança, Grupo Cultural Pernambuco Street Dance, uma companhia de dança, eu tive adubando ainda mais meu currículo artístico cultural no meio da dança e da arte marciais também, da arte. Passei pelo maracatu, break dance, e a capoeira já estava em Cítrica desde da época do Rio, da Parque da Jaqueira, do Parque Santana, e aí eu chegando, aí Glória de Goitá, Várzea, e eu tô dando salto lá em Glória de Goitá, como tô dando salto na Várzea. Né? Tô pulando no rio daqui, mas também tô tomando banho lá no Rio Glória de Goitá. E aí eu tô aqui no 7º Campo, mas vou tomar banho de rio lá na Vila Raiz, que é mais raso e parecia uma praia na época. E que tinha umas amizades lá, e que tinha a beira do rio, que terminava de tomar banho e ia tomar banho de rio também. E eu tive sempre uma ligação com o rio e com a mata, né? E sempre nesse meio urbano e se integrando o mato, o rio, a mata, o meio urbano, né? E aqui no meio urbano, muito na luta da cultural, artística, no Grupo Cultural Pernambuco Street Dance, a companhia de dança. Tinha dança de todo tipo, então eu tive muitas oficinas de dança afro. Eu cheguei a ser instrutor de forró estilizado. Pagode estilizado existia na época, eu fazia. Eu fiz dança de salão um pouco. Eu sou participante, eu sou do movimento Mangue Beats, e eu tenho coreografia, o grupo de dança meu já ganhou festivais de dança com coreografia de mangue, com a música de Chico Sainz, do movimento Mangue Beat. Então eu já permeio por vários movimentos aí, afrocentralizados, né? Hip hop, o maracatu, eu falei, a capoeira, né? O mangue, que é uma coisa bem regional nossa, né? Treinei também na escola de arte Muay Thai com o mestre Boneco, falando de artes marciais. Nessa luta eu fui movido a se alimentar, minha alma se alimenta de movimentos sociais, de movimentação sociais, né? Então eu vim permeando por vários movimentos desde então. Sempre a gente sabe que o meio político partidário eleitoreiro se aproveita muito desses meios que eu acabei de falar. Não temos como se livrar disso, uma inteligência de como driblar isso. A gente foi pego por isso, né? E esse sistema que eu acabei de dizer, né, político, eleitoreiro, partidário, nos consumimos, né? Nos aproveitaram da gente muito tempo. Cipã, é capaz de eu ter filiação ainda no PT. Eu fiz formação política no PT. Eu fui da gestão do PT uma época no mandato de João da Costa. Eu trabalhei na manutenção de parques e praças da cidade do Recife e fui membro um programa de círculos populares de esporte, lazer e inclusão social da cidade do Recife. Portanto, nesse meio eu fui administrador de parques e praças no Recife. E no IPCEP, no Curado 1, eu já fui administrador do Bido Krause, em ginásio, no IPCEP, na Rua da Aurora, no Pina, e eu passei por mais de lugar. De novo, eu já depois de velho, agora administrando parques e praças. Quem me levou até ser reconhecido como essa pessoa não foi meu profissionalismo, mas sim o meu conhecimento e articulação que tinha já com a comunidade e como fazer essas coisas na comunidade, coisas que eu já fazia, que era a articulação, que era dividir o pouco que tinha com as comunidades. Então, nesse momento, eu passei pela Prefeitura do Recife, sendo um administrador de parques e praças da Prefeitura do Recife.
E esse Recife maravilhoso que tem como bairro, quase que uma cidade dentro da cidade, é a Várzea. E na Várzea fui administrador da Praça da Várzea, Pinto Damásio. Na época em que as praças foram reformadas, bem feitas, bem estruturadas, e passaram a ter mais gente ocupando essas praças, que aí eram poucas e ainda são até hoje, e que eu tinha que fazer essa mediação de uso. E eu formava a comissão de usuários. Inclusive essa forma, aproveitando o ensejo para dizer que hoje, sendo dessa Várzea, passando por toda essa história, eu, com essa gama da Várzea e toda essa história, me elegeu como coordenador geral da Associação dos Moradores da Várzea hoje. Uma outra companheira que também carrega essa tarefa é Bruninha, e filha de Ivan Chinês, mais conhecida na Várzea. E hoje eu, né, sou coordenador geral da associação, porque me elegeram como tal. Tenho um trabalho na Associação dos Moradores da Várzea. Eu estou agora falando da escola própria do Quilombo Sétimo Cambo, que é um ideal convocante do nosso quilombo, a escola própria, mas que agora tem uma sede física, né? Aqui eu estou falando dela aqui agora, esse acústico, né? Esse lugar é onde eu me encontro, vos falo nesse momento. Eu sou daí, eu nasci por aí, eu venho dessa história. Desde sempre eu sou admirador do corpo físico, anatomia humana e do movimento do corpo. Desde sempre eu admirei muito música, mas a forma de como fazer a música, que é o corpo funcionando, e o funcionamento do corpo, a movimentação do corpo dentro da música, a dança, né? Sou apaixonadíssimo por todo tipo de dança e todo tipo de artes do corpo, marciais. E quase que todo tipo de artes da artesania mesmo, né? De fazer arte com a mão, instrumentos, obras e tal. E a capoeira, eu tenho memória da capoeira em mim, e eu na capoeira, desde quando eu estava lá no Parque Santana. Eu morava do lado de cada torre e atravessava o Parque Santana, já dos 6 anos de idade em diante, eu já fazia isso. Escapulia da minha mãe, corria, atravessava a ponte da Vila Santa Luzia para o Parque Santana e ia para o Gramado, a ladeira de Gramado do Parque Santana, me jogar, fazer cambalhota e dar salto, sair pulando. Fiquei um pouco mais velho e ia para o rio, para a beira da ponte, para o rio, dar salto lá no rio. Que também tinha Areal, que era um lugar perto do rio onde a turma tirava areia, que aí eu tomo salto. Começa por aí minha capoeiragem. E eu estudava nessa época na escola que tinha na frente do São Luís, do supermercado São Luís, do lado de lá da Caxangá. Ficava, a escola Manuel Arão fica a 200 metros da exposição de animais do Cordeiro. Na exposição de animais do Cordeiro, no final dos anos 80, para o começo dos anos 90, assim como existiu aqui na Várzea, no Centro Social, no mesmo tempo também existia lá, que era um projeto chamado Projeto Meu Amigo Chapéu de Palha. Bem, né, dessa época, esse projeto, que visava abrir os espaços públicos para expressões comunitárias. Expressões como na época, né? Expressões comunitárias. E o Centro Social, onde hoje é a delegacia da Várzea, era esse espaço, o Centro Social Urbano. Não sei por que botaram a delegacia e hoje não tem mais na Várzea o Centro Social Urbano. E deveria ter. No Cordeiro, na Vila Santa Luzia, onde eu morava, no Cordeiro, onde ficava também a Escola Manuel Arão, e mais na frente o Parque de Exposição de Animais do Cordeiro, existia esse projeto e lá eles davam muito bom, porque às vezes dava leite, às vezes dava papa, às vezes dava sopa, e às vezes dava vitamina com biscoito, e era a melhor comida que a gente tinha na época em toda a existência. Essas comidas que eu acabei de citar, que lá nesse projeto, que existia lá na Parque de Exposição de Animais do Cordeiro, tinha. E aí eu gaseava a aula e ia
tinha uma roda de capoeira e era, não sei, hoje eu não me lembro se era no final, se era no começo da roda, se era no meio ou se era no fim, mas eu sei que tinha isso. É muito tempo para me lembrar que hora era. Mas só sei que tinha isso. Então eu não ia só para capoeira, eu ia para isso. Mas também eu não ia só para isso. Mas a capoeira era um lugar onde eu ficava à vontade, onde eu aprendia coisas sem limite. Então era uma coisa que me fortalecia, porque eu aprendia, por exemplo, me comportar, eu aprendia a tocar, eu aprendia a falar, eu aprendia a cantar, eu aprendia fazer amizade, a se relacionar, eu aprendi a lutar, eu aprendi a me defender, eu aprendi a empurrar, puxar, cair, se levantar e tudo isso eu precisava para na hora que eu estivesse vendendo picolé, eu de menor criança ter essas mandingas, ter essa confiança em mim mesmo. Eu precisava porque eu sou a pessoa que aos 9 anos de idade minha mãe mandou eu me cuidar. E aí, desde lá, eu faço isso. Bem feito. E aqui estou eu. E aí, a capoeira está aí. Quando eu deixo de... Agora, mais especificamente, vai nesse momento aí que eu penso. Aí foi ali onde eu entendi que existe roda, que existe encontro, que existe um ritual, que existe comedoria, que existe ciência, que existe espiritualidade, que existe acolhimento. E aí eu gaseava. Oxi, quando eu pensava que o lanche de lá era melhor do que o da escola, e que lá eu aprendia mais do que na escola, e que lá eu era menos doutrinado do que na escola, porque eu não entendo muito as coisas quando é doutrinada, né? Mas quando ela é bem feita por meio da beleza, da sensibilidade, eu aceito melhor. Meu corpo, minha áurea, meu espírito aceito melhor. Então, eu ia pra capoeira, porque tinha tudo. E muito mais do que tinha na escola. E na escola tinha alguns caras que me batiam, os caras grandes, que me batiam, os caras brancos, galego, pá, de cabelo escorrido, grande, pá, que me batiam, que eu... E no caminho de ir para a escola também, de sair da Vila da Vila Santa Luzia até o Parque do Cordeiro sozinho, aos 7 anos de idade, 8 anos de idade, já era um risco gigantesco. E eu fazia isso já. Então eu driblava, eu ia para capoeira. Aí tinha lá uma roda, e era bem tratado, e tinha muitos amigos, e todo mundo cuidava de mim, e eu vinha com a galera, e quando eu ia fazendo um cerco por lá, né, me escondendo para dar certo, porque não era fácil de chegar. Até hoje, capoeira boa não se encontra facilmente. E aquela capoeira era boa. E foi difícil de eu encontrar ela. E foi difícil. Então você vê que para eu chegar na capoeira eu fazia aquilo. Já usava da minha artimanha, já driblava a minha outra mãe, né? Que é a minha mãe verdadeira. Ela botava fé que eu ia para a escola. E eu driblava minha mãe para ir para o colo da outra mãe, que é a mãe capoeira. Mas hoje, minha mãe física perdoa a mãe capoeira. Tá perdoadíssima. A mãe física hoje bebe até da capoeira. Até. Me ensina igual a capoeira ensina, Dona Vera, minha mãe. Então a capoeira vem daí. E aí é por isso que eu faço essa comparação da capoeira como minha mãe. Porque quando minha mãe disse, você vai tomar conta de você, e ela deixou para eu ter essa prova. E eu tive e dei de conta. Aí a minha outra mãe me abraçou e pegou no colo e me botou força. E me deu leite, né? E quando eu caí, me levantou. Que é essa mãe capoeira. Esses são os primeiros lembramentos, as minhas primeiras lembranças de capoeira. Em Glória de Goitá, eu era o cara da capoeira lá também. E puxava a roda na praça. Eu, tanque, em Glória de Goitá, puxava a roda na praça nos anos 90. Porque eu já tinha capoeira daqui, já era do Badinho com a capoeira daqui, já treinava capoeira aqui já há um tempo, e sabia uma coisinha para quem não sabia nada de capoeira de lá.
de grupo, de tocar berimbau, de dar movimento, de aprender pernada, de salto que eu já tinha antes da capoeira. Então, só por eu dar salto, a galera já achava que eu era mestre. Só pelos saltos que eu tinha. E eu tinha saltos desafiadores. Eu fui um cara que saltou muito. Só não fui para a ginástica olímpica, porque foi na beira do rio e descalço, nos pés no chão. E nos asfaltos. Nas gramas e no chão de terra batida, no chão de terra batida. Então, a capoeira está por aí na minha vida. Hoje, na Várzea, essa história do... Quando eu chego aqui na Várzea, ainda nessa mesma época, eu encontro esse centro social aqui funcionando, na delegacia. E eu vou direitinho para lá. E aí, nesse momento, aos 11 anos, 11, 12 anos, eu estou aqui já fazendo capoeira no centro social, dançando break na Escola de Arte João Pernambuco, aos 12, 13 anos por aí. E assim vai. Nessa época, foi primeiro minha capoeira aqui na Várzea começou no centro social urbano. E na sequência, também teve uma passagem pelo Daruei Malungo, através de mestre Uá, que era uma filial de Meia-Noite aqui na Várzea, que funcionava lá na Brasilite. Na Associação do Brasilite, na catequese do Brasilite por ali. E eu também ia treinar com A na época. Então eu treinava com negro e treinava com A. Eu era mais secão do que hoje. Não, mais secão do que hoje não. Eu tinha mais disposição do que hoje, tanto de capoeira. Então eu fui para esse lugar. E aí eu estava comendo as duas capoeiras e além de, nos finais de semana, ir para capoeira, uma apresentação da capoeira de Betão, uma apresentação de capoeira de Curisco, ia para as capoeiras da rua, capoeira no Parque da Jaqueira, capoeira no Parque Santana, Parque 13 de Maio. Eu permeei nessas capoeiras, nessa época, nesses anos aí. 93, 94, 95, tal, eu tava por aí. Eu rodei nessas capoeiras, fiz essas capoeiragens todinha. Aqui na Várzea era muita capoeira. Ao mesmo tempo, Betão, que dava aula na Escola de Arte João Pernambuco, também dava aula no Inocop e também dava aula em outros lugares. E aí eu não acompanhava, porque era muita capoeira. Mas pelo menos esses lugares eu já acompanhava. Eu treinava capoeira aqui, treinava capoeira com A, ia para a universidade se encontrar com a galera do Engenho do Meio. E aí era o Engenho do Meio, já está dizendo. A universidade era onde se encontrava uma galera daqui da Várzea, uma galera do Engenho do Meio, uma galera de Jardim São Paulo, uma galera do Detran, dentro da universidade, e era um treinando capoeira aqui, outro treinando capoeira ali, um fazia uma roda com aqui, o bicho pegava aqui, outro saía aí, eu tava nessa capoeira. Fui para a roda de capoeira na praça do Engenho do Meio, que tem uma praça retada lá, e na época tinha roda de capoeira lá, me encontrava com a galera lá. Anos depois, acho que já anos 2000 também, a gente ainda continuava indo para visitar roda de capoeira no Parque 13 de Maio, na roda do Engenho do Meio. Treinava na universidade, treinava na Brasilite, treinava com... Aí nego foi-se embora nessa época e eu fiquei com o Betão. Aí eu treinava com o Betão. E Betão tinha vários treinos aqui na Várzea nessa época. Já puxando para os anos 2000, né? Chegando para os anos 2000. Então Betão já tinha passado para Betão e Betão tinha vários treinos aqui. Aí eu ia para o treino de Betão na Escola de Arte João Pernambuco 3 vezes por semana. Ia para o treino do Inocop 2 vezes por semana. Ia para o treino do Beira Rio também. Ia para o treino da Malvina. E onde Betão estava, na capoeira, eu estava lá junto com Betão. Em apresentação do grupo Chapéu de Couro, no Maculelê. E aí vai até hoje esse trabalho que eu tive tanto junto com o Betão, desbancou hoje, onde eu posso dizer, existe essa história todinha, está expressa na Capoeira da Várzea hoje. E a Capoeira da Várzea não é uma filial do Chapéu de Couro. Estou compreendendo, e uma conversa com o mestre Curisco, que é o mestre do grupo de capoeira Chapéu de Couro, eu estou entendendo que a Capoeira da Várzea já foi uma filial quando o Betão frequentava o Chapéu de Couro, quando o Betão exercia a função de discípulo do mestre Curisco. E eu estou entendendo que depois que Betão deixou de exercer essa função de discípulo do mestre Curisco, assim física,
deixou de exercer essa posição de discípulo do mestre Curisco física, a capoeira da várzea fica não sendo mais uma filial do Chapéu de Couro. Isso eu preciso explicar, eu preciso dizer e digo seguramente, tendo você, Curisco e todas as pessoas que falam de capoeira, ou mestre Betão, ou mestre Curisco aqui, eu teria que falar isso. E eles me assegurariam disso que eu estou falando. Nossas bases, nossos comportamentos, nossos ritos, nossa matriz foi o grupo de capoeira Chapéu de Couro do mestre Curisco. Nossa base foi essa. Mas hoje a gente não, a capoeira da várzea não, nesse momento não pode dizer que é uma filial do Chapéu de Couro. Mas a capoeira da várzea não também jamais deixará e nem deixou de ser e sempre será desde quando começou a ser, que desculpa, mas eu não sei quando foi que a capoeira da várzea começou. Eu só sei que hoje eu faço parte dela e seguro essa onda. A gente é capoeira da várzea. Agora, mais seguramente, firme e forte. Nos denominando, é um grupo de capoeira, né, que vem toda essa história de capoeira da várzea mesmo. Da favela da várzea, do Vaticano da várzea, desde a elite, desde Brenan, a pessoa mais pobre lá, quando o rio enche, bate na casa dela. A capoeira da várzea é a capoeira da várzea porque ela está tão bem representada lá, nessa pessoa que mora no último lugar do rio, quando começa, depois é a mata, ou quando termina depois do R7. A capoeira, desde lá até, essa é a capoeira da várzea porque a gente fez esse trabalho no R7. O Boi da Mata, é um brinquedo popular no R7. O mestre do Boi da Mata, até hoje ele diz, não, eu sou aluno da capoeira da várzea, que é um companheiro chamado Olegário, que também, né, nós todos fomos do Maracatu, e que ele fez o Boi da Mata, eu segui com a capoeira da várzea. O Boi da Mata tá uma coisa maravilhosa, a capoeira da várzea tá uma coisa maravilhosa, a associação do morador tá uma coisa maravilhosa. Tudo isso bebe da fonte da capoeira, o maracatu bebe da fonte da capoeira e a capoeira bebe das fontes protetoras de poderes do maracatu, das fontes reais, costumeiras, ritualísticas também do maracatu. E essa é a capoeira da várzea, adubada com tudo isso, com muito coco, com muito brinquedo, com muita dança, com muita arte marcial, mas com muita arte dançante, com muita música, é muito musical, é muito baterística, é muito instrumentalizada a capoeira da várzea, é por essa gama toda. Muito bem instrumentalizada, não só em instrumento musical, mas instrumento de como fazer, de recursos de como fazer, quais recursos são usados para ela se manter sendo feita e com essa grandeza que é hoje. Essa é nós hoje, né? Que treinamos, estamos aqui, essa capoeira da várzea que eu acabei de cantar essa história, está instalada, treinando, né? E nós existimos treinando na associação toda segunda e quarta, 18h30. E nas sextas pela manhã, sextas-feiras pela manhã, 7h30 da manhã. Esse é um dos primeiros recados aí da capoeira da várzea. Yeah! Meu avô já foi escravo, mas viveu com valentia, descumpria a ordem dada, agistava a escravaria, vergalhão, corrente e tronco, sempre ele, era sempre todo dia. Quanto mais ele apanhava, menos ele obedecia. É de Angola, é de Angola, é de Angola, capoeira da várzea é de Angola. Angola é de Angola, é de Angola, capoeira da várzea é de Angola. É de Angola, é de Angola, é de Angola, capoeira da várzea é de Angola. Oi, nesse mundo, camarada, não há quem me mande. Eu só sei obedecer, se toca São Bento Grande. É de Angola, é de Angola, é de Angola, capoeira do quilombo é de Angola. É de Angola, é de Angola, é de Angola, a capoeira do 7 é de Angola. É de Angola, é de Angola, é de Angola,
A capoeira da várzea é de Angola, de Angola, é de Angola, é de Angola. Capoeira que eu faço é de Angola, é de Angola, é de Angola. A nossa capoeira é de Angola. Yeah! Hoje eu me encontro tão satisfeito de falar dos amigos de ação ou de amizade secular. Todos nós somos parceiros de festas e jornadas. Passamos dias inteiros de cabeças ajustadas. Caminhamos pelas ruas, olhamos para as pessoas e pelas caretas suas recebemos se são boas. Dia e noite, dia, jogamos não por religião. E nas horas mais vazias, cheios nos encontrarão, camaradinha. Na capoeira, yeah, na capoeira, camarada. Essa coisa de mestre, de mestres, eu venho entender já aqui mais madurinho na capoeira da várzea, mas quando eu entro na capoeira da várzea, né, passando pelo professor Nego e depois o contramestre Betão, que foi entender o que é professor, quem é mestre e quem é grupo, e o que é um grupo. Até então, para mim, era capoeira de rua tudo. Tudo que eu fiz antes, para mim, era capoeira de rua. A partir daí é que eu tenho um entendimento de que tem essa organicidade toda dentro do universo da capoeira. Para ela existir, para eu conseguir ter acesso a ela. E aí tem que existir alguém por trás, uma coluna forte que se mantenha em pé para ser norte dos que vêm depois, que são esses mestres, né? E aí eu posso citar alguns aqui que foi importante para a minha história: mestre Curisco, mestre Betão, mestre Uá e o professor Nego de capoeira. Esses que eu citei aqui são os mais importantes na minha base histórica. Mas recentemente eu fiz, né, a capoeira, ela faz uma expansão social da célula, do ser, do indivíduo. Uma expansão social, ela faz você ser reconhecido e ser louvado, ovacionado até. A capoeira, só a capoeira faz isso, que eu entendo de poder. Para mim, as religiões não fazem isso. Para mim, as profissões não fazem isso. Para mim, as artes marciais talvez possam fazer isso. E os brinquedos culturais talvez possam fazer isso. Salvar a guarda dos antigos conhecimentos necessários para o bem viver. E os mestres de cultura popular fazem isso. O mestre maracatu, os mestres, as parteiras, as curandeiras, as benzedeiras, né? Salve as merendeiras, que começa a ser santa também para mim. A merendeira é tão santa quanto a Nossa Senhora do Zaruá. A merendeira para mim ainda tem mais valor, porque ainda estou vendo ela cotidianamente. E aí, né? Nossa Senhora do Zaruá, pouca gente fala dessa, mais os pescadores, que talvez nem exista, ou talvez só exista como ludicidade. Mas para mim, todas essas pessoas, para mim, hoje, do entendimento de capoeira que eu tenho hoje, essas pessoas não são só apenas pessoas, não são só apenas células, não são apenas indivíduo, um elemento, um número ou um nome. Essas pessoas são a minha inspiração de vida. Essas pessoas que eu acabei de falar agora: mestre Betão, mestre Curisco,
mestre Uá, professor negro. E recentemente eu tô mais secão de capoeira, parece. Tô indo buscar mais, né? O lugar onde a função em que eu exerço, a tarefa que eu cumpro hoje, naturalmente me impede que eu vá sempre, continue buscando o conhecimento da capoeira, pesquisando e estudando para sempre. Amém. Essas pessoas são santos, são meus orixás. Essas pessoas estão vivas e são meus ancestrais. Essas pessoas que me ensinaram o que é ancestralidade. Essas pessoas que me ensinaram o que é cultura popular. Essas pessoas que me abriram, me tiraram da caixinha e tiram até hoje as pessoas das caixinhas. Que me nortearam, que me deram uma esperança, que me mostrou uma luz no fim do túnel, que me deu um norte, né? Que foi como um símbolo para mim, né? Ou um sino, né? Que puxa o rebanho, ou um mouro, né? Os antigos, esse povo que eu acabei de falar, são santos, galera. E deve ser ovacionado como patrimônio da humanidade, todos esses que eu falei. E aí tem mais, eu continuo rondando, e hoje estou fazendo mais amizade com mais outros mestres e ganhando cada vez mais conhecimento, porque eu continuo buscando o conhecimento da capoeira incansavelmente. Também conheci mestre Boca Rica, pessoalmente, né, tendo um momento, né, quase que eu passei o dia inteiro com ele, na último encontro que eu consegui encontrar ele, a gente almoçou junto, e o dia todinho de contando história, de contando música, de dizendo quem foi Cicrano, dizendo quem foi Beltrano. Eu estive lá no Santuário Capoeirístico do mestre Boca Rica, né? É importante também para a minha história, eu acredito. Encontrei com o mestre que também tanto o mestre Boca Rica como o mestre Jairo, e esses povos você vai encontrar em documentário dos anos 80 de capoeira, e está lá no Terreiro de Jesus até hoje, mestre Jairo. Ele é um cantor e tocador de berimbau, um dos mais conhecidos no mundo. Eu acho que talvez ele não esteja no troféu de alguém, mas está no troféu da capoeira. E esse salve para o mestre Jairo, já desde então, que as energias levem esse salve até ele, e que levará, tenho certeza. Em poucos tempos que eu tive com ele, alguns dias que eu tive de momentos com ele, conversei muito com ele, me ensinou, falou muito sobre musicalidade, sobre capoeira. No Terreiro de Jesus, encontrei também com o mestre Macaco, tive um diálogo massa com o mestre King Kong. Ainda no Terreiro de Jesus, mestre já morreu, mestre Edgar, mestre Macumba, grande mestre, mestre Zé do Lenço, que faz uma roda massa, eu participei da roda dele lá no Mercado São Miguel. Né? Tem que falar desse povo. E hoje os mestres para mim estão... as amizades que eu fiz na capoeira, que para mim também é mestre, quando uma pessoa da mesma minha época de capoeira, que passou pelas coisas de capoeira que eu passei, essa pessoa para mim eu considero mestre quando chega perto de mim. E eu tenho ele como mestre, trato como mestre e apresento as pessoas como mestre. E quando for falar de maestria, o poder da capoeira nos dá habilitação, nos habilita e nos dá propriedade para a gente falar sobre o que é esse conceito de mestre ou mestra, ou maestria, ou como isso acontece. Né? Quando eu venho de Luanda, eu não venho só. Quando eu venho de Luanda, eu não venho só. Quando eu venho de Luanda, eu não venho só. Quando eu venho de Luanda, eu não venho só. Trago meu corpo fechado, coração amargurado,
Saudade de fazer dó. Quando eu venho de Luanda, eu não venho só. Quando eu venho de Luanda, eu não venho só. Quando eu venho de Luanda, eu não venho só. Quando eu venho de Luanda, eu não venho só. Eu fui preso à traição, nascido na covardia. Mas se fosse uma luta honesta de lá, ninguém me trazia. Na pele eu trouxe a noite, na boca brilha o cantar. E a água, a força e a magia, presente dos orixás. Eu quando venho de Luanda, eu não venho só. Quando eu venho de Luanda, eu não venho só. Quando eu venho de Luanda, eu não venho só. Quando eu venho de Luanda, eu não venho só. Venho trazendo nas costas o peso dessa maldade. Também carrego no peito grito de felicidade. É grito da raça nossa, grito de raça guerreira. É grito da raça negra e é grito de capoeira. Quando eu venho de Luanda, não venho só. 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 Eu venho de muito longe, trago o birimbau na mão. O toque é cavalaria, eu gosto de fazer canção. Ninguém sabe minha vida, ninguém sabe meu viver. Capoeira é que nem eu, sempre teve um grande amor. Reviva meus mestres, reviva meus mestres, camarada. Yeah! Mas posso começar dizendo que hoje em dia eu compreendo que o primeiro elemento da capoeira que mais importante da capoeira é a célula existente. É a maestria, é a energia, é uma ancestralidade. É toda essa história capoeirística, é toda essa história de libertação, é toda essa história de poder antes do sofrimento, é toda uma história de poder antes dessa célula, desse indivíduo que não é indivíduo, desse universo que engloba todos, que é a existência de uma pessoa, para depois existir a capoeira. E aí o melhor e o mais importante elemento da capoeira é uma pessoa, tipo o mestre. E aí, dentro desses elementos da capoeira importantes, aí tem muitas histórias, né? Sobre quem chegou primeiro e tal. Mas para mim, começa por aí. Até hoje, comecei a compreender que começa por aí. A célula principal, chamada de capoeira. Tem que existir antes, é o mestre. Para ele falar da capoeira, ele falar e ele ser a capoeira para todos ver que ali tem capoeira, ali existe capoeira. Essa é a célula mais importante, essa é o elemento mais importante da capoeira. E aí, na sequência, um outro elemento que aí também é impalpável é a musicalidade. O segundo elemento. Não sei quem é que vem primeiro, se é a musicalidade ou se é o mestre. Mas então essas coisas são muito importantes no entendimento hoje de capoeira que eu consigo trazer para aqui, para esse momento, nesse momento. É que, primeiro, uma célula existente,
o mestre. E a musicalidade, ou sei lá, primeiro a musicalidade e depois o mestre. Pronto, mas então que esses dois nasceram juntos. Eu entendo muito assim, tenho muito respeito a essas duas coisas, né? Essas duas matrizes, o mestre e a música, como um elemento principal, primordial, essencial para a capoeira ser capoeira. E aí vem o mestre, e aí a saúde do mestre, a posição social, o lugar em que ele ocupa, como ele vê a capoeira e tal. E aí a relação dele com a espiritualidade, e aí música é espiritualidade é música, e é, né, socialização. Aí dentro da música, a musicalidade, que é a instrumentalidade, e aí agora eu estou falando de instrumento musical, e aí vai permeando por birimbau, que é na capoeira genuinamente afro-brasileira. O propósito da palavra capoeira, ela é liberdade. Liberdade de aglutinar, de somar, de expansão. Então, toda a bateria, todo o conjunto musical, toda a história de musicalidade, de instrumentalidade musical, de sonorização. Porque na capoeira não existe barulho, nem zoada. Tudo é gostoso. Né? A queda é gostoso. E a chapa que pegou bem pegada, não para matar o outro, mas para ensinar como é que se pega, também é ruim, mas é gostoso quando não mata, porque tudo que não mata engorda. Quem não mata nos deixa a gente geralmente muito mais forte. Eu levei muita chapa no meio do corpo. Eu levei algumas chapas marcantes no meio do corpo. A chapa pode matar um, mas quando não mata, deixa o cabo mais forte e mais esperto. A pessoa, a musicalidade, e aí a instrumentalidade, a musicalidade, né? E dentro da instrumentalidade, o birimbau, o pandeiro, né? A gente tem muito isso o pandeiro e o birimbau e o atabaque. E tem outros instrumentos musicais na capoeira que a gente possa implementar. Não vi dizer que tem um limite determinado, porque a capoeira não tem muita coisa determinada, doutrinalizada. É muito também espontânea. Mas não que por ser espontânea, não é que não tenha respeito, ritmos, ritualidades, hierarquias, assim como na natureza existe na capoeiragem. Dentro da musicalidade, dentro da maestria, dentro de um grupo, deve existir hierarquia, e acho que isso é normal, como existe num grupo musical, numa bateria de samba. A nomenclatura também, né? Depois que a gente registra o mestre, a música, os instrumentos, a nomenclatura traz a história. Né? A nomenclatura gramatical traz um pouco da história. A capoeira é mundial, universal, e o mundo é muito grande e muitas coisas não são traduzidas ou são dizidas das origens do seu território. Vai cada um a peculiaridade de cada território. Né? Muitos instrumentos têm nomes diferentes em territórios diferentes. Assim como o coco, tem lugar que a turma chama samba de coco. O samba de vocês é assim. Como o coco é chamado de samba, o samba é chamado de coco. Né? O baião é chamado de samba e o samba também é chamado de baião. Quem está dentro dele sabe diferenciar e na hora que é necessária de se unir. O samba é da capoeira e a capoeira é do samba. Não tem que dizer, não dá para dizer eu faço capoeira e não samba. Não existe isso. A gente tem uma afrocentralidade também na capoeiragem e na cultura brasileira, a gente tem uma afrocentralidade. Quem tem essa afrocentralidade tem mais consciência da territorialidade.
E na capoeira a gente tem muito isso, a gente é muito pé no chão e firme e forte na luta. Sabe onde tá pisando, ou pelo menos estuda bem o lugar onde vai pisar. A gente é muito isso. Capoeira é clínico geral. É a anatomia humana inteira, né? É você por dentro dela, não é sendo ela nem estudando ela, é você sendo ela a própria natureza humana em movimento. E essa anatomia espiritual, essa anatomia referencial, essa anatomia territorial. A gente não é só apaixonado pelo corpo, pelo mestre. O mestre mesmo diz, ó, também tem a música, tem a terra, e tem o ar, e tem o rio, e tem a areia, e tem o mar. O mestre ensina que a capoeira é um pingo de água e é o mar inteiro. Como ali é o grão de areia e a própria espuma que o mar faz. Como ela é o fundo do mar e é o próprio peixe, a capoeira, os mestres sentem isso. A afrocentralidade que a capoeira, que tem dentro da capoeira, traz isso. A capoeira é tudo isso, é esses elementos todos juntos. E com tudo isso funcionando, o mestre tem um elemento, dentro desse elemento, tem um elemento que é essa coisa de juntar os diferencial e fazer do diferencial um comum. A forma, o instrumento fazer que eles sigam um rito. Vários instrumentos diferentes. Cada instrumento tem uma cultura, tem uma territorialidade, tem uma história diferente. E ele faz tudo, todas essas diferenças fazer uma, que é a musicalidade na capoeira. Um outro elemento, não sei, aí também parece que não é palpável esse elemento, de você pegar, ou talvez sim, aí não sei como é que se entende. Um elemento muito importantíssimo da capoeira, já falei de instrumentalidade, é essa ciência, essa inteligência de juntar tudo. Mestre, ancestral, conhecimento, musical, instrumentalidade, vários instrumentos, cirúrgico, sintético, arma, porque dentro dos instrumentos musicais tem instrumento de cirúrgico, dentro dos instrumentos musicais tem instrumento utensílio doméstico, tem o talher, tem a lança, tem a batuta, tem a cuia com a cabaça, tudo isso são elementos. A arma da flecha com o próprio arco do berimbau, isso são elementos de sobrevivência, elementos de existência. E não basta existir para o capoeirista, tem que existir com bem-estar, bem existir. E o capoeirista adquire consciência, porque ele é dotado e alimentado e vitaminado de muita cultura. A capoeira, ela é um aglutinador de cultura nela mesma. Uma árvore que dessa árvore brota vários frutos e várias sementes diferentes. E que ela é tanto a árvore como a terra que alimenta a árvore. Ela é tanto a terra e tanto a árvore, como ela está muito interligada com o ar e com o calor e com a energia fria, gelada, quente do sol, com a brisa da noite, com a escuridão, com a claridade do sol. O capoeirista é essa aglutinação de inteligência e de sensibilidade. Com muita inteligência também adquire bastante sensibilidade. Também se pode, né? Ir por enveredar por esse caminho. De sentir também o ar e o social, o meio social, as pessoas, a vibração, a harmonia vibracional. É no meio social. Para conseguir juntar e fazer uma roda. Que aí eu não sei quem é que vem primeiro, porque é um elemento que mais apaixona as pessoas e o elemento principal na história do universo da capoeiragem, eu acho que é a roda em si. E a roda em si é um conjunto do mundo todo, velho. E aí eu tô falando agora a roda. A roda é o ápice, eu acho. É tudo. É o que o mestre conseguiu fazer, é a história de quem deixou pro mestre e a do mestre. E só é mestre porque existe alguém que reconhece como tal. Então só existe o mestre porque existe discípulo. E aí o mestre do mestre, o ancestral do mestre, o mestre e o discípulo, que é passado, presente, e aí a gente não é futuro, é a continuidade. Então esse curumim, esse futuro, esse discípulo é a continuidade da mestria
Não é começo, meio e fim, porque a capoeira ela é afrocentralizada e na nossa afrocentralidade idealista não existe fim. É começo, meio e começo de novo. O fim é para os colonialistas, para os ocidentais, para quem gosta de meter medo em outra nação para dominar através do medo. Aí se coloca o final. Essa palavra final não é uma palavra do mato, não é uma palavra da terra, não é uma palavra do mundo, de quem é conectado com a natureza. A palavra fim. A natureza é feita ciranda de lia, não tem fim. A ciranda de lia é feita a natureza. Lia também é feita a natureza, não vai ter fim, ela vai ter a passagem dela e a transformação dela. Isso vai existir. Mas na capoeira é começo, meio e começo. Certo? Tem capoeira que sim é permitido que a pessoa pule do meio da roda. Tem muita capoeira de rua que é assim. Tu não sabe de onde vai pular o teu próximo adversário. Se tu tiver uma capoeira de rua, tu não sabe de onde vai pular. Se tu tiver seguro que vai sair dali do pé do berimbau, tá ferrado. Que ele pode cair de helicóptero, pode surgir debaixo da terra, pode surgir do lado direito. De muitos elementos que eu venho trazer aqui, dos mais importantes para mim, da roda, na capoeira, tudo. É o juntar de tudo. É o resumo de tudo. Você vai sentir quando você se deparar com uma roda de capoeira adubada com tudo isso que eu falei. Aí você vai ver que o negócio é muito grande. Assim. É inexplicável, indescritível. Dentro de todos esses elementos, né? Mesmo eu já falei de bastante elemento, mas vamos puxar um dele para a gente entender melhor que são os outros. Que esse também é, e esse é o que melhor dá propriedade para a gente falar dele, que é um dos mais completos. Por exemplo, no mundo da musicalidade é um universo gigantesco, em todas as culturas deve haver música, cantoria, diferente de barulho, né? O rio canta uma música, os seres viventes do fundo do mar produzem sons. Né? O próprio mar, a água, produz som. A árvore, ela sozinha, existe o vento, quando o vento bate nela, ela faz som. E tudo isso também pode ser entendido como música. Músicas, cantoria, cantos. Enveredando para essas coisas, a gente sabe que música, quem canta os males espanta, os maus espanta, né? Aí eu vou falar do berimbau, que eu sou apaixonado por esse instrumento, né? Hoje eu toco violão por causa do berimbau, mas eu sou apaixonado muito mais do que por violão e que pelo atabaque, pelo pandeiro, sou mais pelo berimbau. O berimbau é fogo, é um negócio, sei não, velho. Inexplicável, até hoje eu não sei explicar. Mas já a parte que eu sei explicar, eu vou explicar agora, velho. Eu sou apaixonado por esse instrumento, é um instrumento que eu faço ele desde que quando eu não sei fazer, desde quando eu era pequeno, minha mãe conta a história de berimbau que eu nem lembro mais, de eu começando a fazer berimbau por volta lá dos 8 anos de idade para frente, eu fazendo meus instrumentos, fazendo meu berimbau, cantando minhas músicas, dançando meus coisas, dando meus saltos soltos. O berimbau, ele é um negócio, cara, gigantesco, gigantesco, gigantesco. Eu entendo ele como um instrumento base de tudo. Ele é a base do violão, por exemplo, dos instrumentos de corda. Além de ser uma flecha também, né? É uma madeira, é um cajado. Se conta histórias poderosas de cajado. O berimbau é um cajado. Se conta a história mirabolante de flechas, né? De guerreiros com flechas. O berimbau é uma flecha. Pessoas com bastão. O berimbau é um bastão. O berimbau é uma lança. O berimbau é um serrote. E o berimbau também foi usado nas histórias dele para
Nas histórias do berimbau, eu não vou contar específica de territórios, mas do que eu tenho de registro da minha história, dentro da minha história, de história de berimbau. E o berimbau existiu sempre essa forma de escambo, de troca e de feira. Hoje está se perdendo essa coisa de feira na rua, né? Mas isso vem da África, esse costume da pessoa estar querendo vender sua artesania na feira, e para chamar a atenção para a artesania dela, faz barulho, faz uma macaquice, chama atenção, dá uns gritos, e aí, oh, ei, veio-se embora aqui, é tanto, é tanto, é tanto. O berimbau foi usado muito na época para chamar a atenção nessa situação, chamar a atenção dos clientes para a mercadoria dele, vender meu peixe. Em rituais religiosos na África, e aí dentro disso, usado para fazer com que o morto fizesse uma boa transição para o mundo espiritual, tal. E aí estava o berimbau lá nessas histórias. Também usado para reger rebanhos de ovelhas. Eu já vi história de que antes da pessoa morrer, ou depois que a pessoa tenha morrido, alguém ia lá para fazer uma novena lá com o berimbau. E isso ainda não tinha nada a ver com capoeira. Então o berimbau vem daí, né? Essa coisa aí. A relação com o berimbau é uma relação muito forte com a natureza já de imediato, assim, já profunda. Sem o indivíduo, sem a pessoa perceber, ela ao lidar com o berimbau, eu digo isso com o berimbau, galera, mas com o atabaque igual. Às vezes leva tempo para esse manuseador, e não vou nem dizer instrumentista, ou para esse tocador, para esse cantor, ou para esse músico. Não vou nem falar para esse músico, mas para esse ser a compreender, ele tem que tocar, né, uns 3 anos seguidos. Aí o ser começa a ter essa compreensão de através desse ato de tocar, de se relacionar com o instrumento, se relaciona muito com a espiritualidade dele, o natural próprio dele, e com a natureza dos elementos que são feitos os instrumentos. Então o tocador do berimbau, ele vai acabar de tanto ele tocar, de tanto estar manuseando ele, de tanto estar mexendo, puxando, vai querer saber de onde vem essa madeira. E por que essa madeira? E por que essa madeira é desse jeito? E tudo isso é conhecimento que vai sendo aglutinado na medida em que o ser se relaciona com esse instrumento, o berimbau. E aí vem chegando uma carga de informação e saber por meio desse canal que é o berimbau. Tem assim, tem assado, como é que é a folha, em que terreno essa madeira que dá para fazer instrumento nasce, tem, que dá mais. Toda essa relação. E para fazer o resto das outras composições da outra forma. Uma coisa muito inteligente também, que você se torna, enquanto isso vai acontecendo, você vai se tornando um luthier. A partir do berimbau você pode conseguir fazer um luthier de violão, sim. De rabeca, sim. De cavaquinho, sim. De violino, sim. Sabe? De violão, de viola, sim. De baixo, de guitarra. Você começa, através do berimbau, você adentra dentro do seu universo facilmente. E de repente você muitas vezes está lá, nem percebe que foi por causa do berimbau. E muita gente que está lá nos baixos, nas guitarras, nas violas, dificilmente vai se lembrar lá das origens de quando não tinha 6 cordas, tinha menos corda, tinha 4. Quando não tinha 4 cordas, tinha 3. E quando não tinha 3 cordas, tinha 2. E quando não tinha 2 cordas, tinha 1. Era o berimbau. E agora, hoje em dia, tem 12, 10, 15, 16. Ele não começou com 6, com 12 cordas. Né? Aquele instrumento que hoje tem 12 cordas não começou com 12 cordas, galera. Vejam, então o berimbau está lá no início disso aí. Então é essa sabedoria, essa ciência que o praticante e o tocador do berimbau vem aglutinando dentro do seu conhecimento instrumentístico, o berimbau, e dos elementos que é preciso para compor um berimbau. O que é que vai fazer o cordão? O cordão já foi esse cordão que hoje a gente usa arame de pneu, e alguns arames podem até ser comprados
Hoje em dia já pode até se comprar desse tipo de arame no armazém, mas antes nem tinha. Só tinha no pneu específico, achava-se lá. Mas esse arame que a gente usa no berimbau já foi antes tripa de bichos, de boi, de ovino, de suíno, de bode. Já foi no lugar do arame. E a corda é com as matrizes de corda, é com as primeiras cordas e as matrizes são de 2 elementos, no meu conhecimento de mato. Se faz com palha de bananeira, com muito cipó de balaio, cipó de junco, vários tipos de cipó, mas com um elemento que a gente tem e que deveria ser o nome do nosso nação. Palmeiras. Corda de palmeiras, cordas. As cordas mais básicas, mais usadas no interior, era corda feita de palha de palmeira, que é uma corda marrom. Tem um nomezinho, eu esqueci agora do cordão. As cordas é um outro elemento para você, na medida que você precisa dela para armar o berimbau, você vai se relacionando com ela e sua curiosidade sobre ela, sobre aquilo coisa que você precisa para fazer a coisa que você mais gosta funcionar, você começa a saber do que você é utilitário, do que é que você usa para compor esse elemento que é o berimbau. Qual é o elemento que precisa para compor esse elemento? E a cabaça, que pode se fazer de coité, mas que pode ser... Coité é uma árvore, seus frutos é o coité. E também tem a cabaça, que ela é plantada igual girimum, igual melancia, igual melão. Ela é rasteira e ramificadora. Igual a jiboia que rama. Tipo batata doce, que rama. Igual bucha do mato. A cabaça vem daí. E aí entra para a intelectualidade, que eu acho que é essas que os colonialistas gostam, que é a metrificação. Metrificação. Aí existe a metrificação. Nós, capoeiristas, desenvolvendo uma metrificação própria da capoeiragem. E quem é da capoeiragem é que faz essa metrificação sem ter instrumento de metrificar. Sem ter trena, sem ter metro, sem ter régua. E aí tem a metrificação ali, 7 palmos, dependendo do tamanho de quem está fazendo, 9 palmos, dependendo do tamanho do tamanho do berimbau, 9 palmos para o arame. E aí, se eu continuar aqui, eu vou dar uma oficina de berimbau, mas só para confluir com essa oficina de berimbau que já vem dando aqui, por meio de uma história. O tamanho da verga, o tamanho do arame, o cordão que amarra em cima para amarrar o arame na verga, na madeira, e aí bota 2 palmos ali. Esses 2 palmos que passam do arame, da verga para cima, é para dar pelo menos 3 voltas, antes de acabar o arame se tornar corda para amarrar no coisa, mais 2 palmos de cordão amarrado no arame, para dar mais 2 voltas de amarrar, porque só o arame na verga não coisa, por isso que tem a ajuda da corda, dos cordão. Precisamos de corda também embaixo para furar. A polegada, a gente usa a metrificação da polegada para furar os 2 buraquinhos da cabaça, que é da largura, da espessura da bitola da verga ou da biriba. Que madeira é essa? O mais usado é biriba, mas também usa caniço e bambu também para fazer instrumento de berimbau. Assim como a gente usa mais a cabaça, se usa coité e outros. Estão fazendo até cabaça sintética por meio de impressora 3D. E assim a metrificação, e aí detalhes a mais, só na oficina, que agora, no ano que vem, na Capoeira da Várzea, a gente faz uma, porque o mês passado a gente fez uma.